há um número no balanço patrimonial da Berkshire Hathaway que deveria tirar o sono de qualquer investidor que acredita cegamente na ascensão eterna do mercado. Não se trata do lucro operacional, nem do valor das participações em ferrovias ou empresas de energia. Estamos falando do dinheiro que simplesmente está lá, parado, as reservas de caixa, a verdadeira montanha de liquidez que a empresa acumulou discretamente enquanto o mundo comemorava recordes históricos nas bolsas de valores. Estamos diante de um fenômeno financeiro sem precedentes nos últimos tempos. A Berkshire Hathaway, o conglomerado construído tijolo por Warren Buffett e Charlie Munger, se transformou em algo que não víamos há décadas, uma fortaleza defensiva. Nos últimos 2 anos, a companhia se desfez de posições que pareciam intocáveis. A venda massiva de ações da Apple, a redução drástica da participação no Bank of America e a paralisação quase total de novas aquisições de grande porte não são coincidências. Elas formam as peças de um quebra-cabeça que, quando montado, revela um quadro de extrema cautela. Para compreender a gravidade disso, é preciso dimensionar o que é a Berkshire Hathaway. Muita gente a vê apenas como um fundo de investimentos gigante, mas ela vai muito além. A empresa representa um corte transversal da economia dos Estados Unidos. Quando olhamos para a Berkshire, vemos ferrovias que transportam bens essenciais pelo país, companhias de seguros que protegem veículos e residências, empresas de energia que iluminam cidades e indústrias que produzem de baterias a casas pré-fabricadas. É um colosso industrial e financeiro. Quando uma companhia desse porte, com acesso a dados em tempo real sobre consumo e atividade industrial americana, decide que o melhor lugar para seu capital não é na economia real, nem no mercado de ações. Mas em títulos do Tesouro de curto prazo, isso constitui um sinal de alerta que não pode ser ignorado. O que impressiona não é apenas o fato de estarem vendendo, mas o volume vendido e o destino desse capital. A Berkshire Hathaway chegou ao ponto de deter mais títulos do Tesouro Americano, US Treasury Bonds, do que o próprio Federal Reserve em certas categorias de vencimento. Isso é extraordinário. Uma única corporação americana possui mais dívida governamental de curto prazo do que muitas nações soberanas inteiras. Por que eles fariam isso? A resposta simples seria os juros altos. Sim, ganhar 4% ou 5% ao ano sem risco é atraente, mas para investidores como os da Berkshire, que perseguiram retornos compostos de 2 dígitos por mais de meio século, alocar centenas de bilhões em renda fixa representa tecnicamente uma perda relativa. Ou melhor, seria uma derrota, a menos que o cenário alternativo seja muito pior. A decisão de acumular quantias obscenas de cash reserves revela algo profundo sobre a visão deles do mercado atual. Nada está barato o suficiente para valer a compra. Pior ainda, o que já possuíam ficou caro demais para manter. A venda da Apple é o exemplo mais simbólico. Por anos, a Apple foi a joia da coroa, a prova de que Buffett conseguia entender e lucrar com tecnologia. Desfazer-se de uma porção tão significativa dessa posição, mesmo com a empresa continuando uma máquina geradora de caixa, indica que a valuation superou em muito os fundamentos reais. No universo do value investing, preço é o que se paga e valor é o que se recebe. Quando o preço sobe muito acima do valor intrínseco, a disciplina exige venda. Não importa quão excelente seja a empresa ou quão eufórico o mercado esteja com novas tecnologias como inteligência artificial. Aqui entra um conceito histórico central na filosofia da Berkshire, o opportunity cost, custo de oportunidade. Dinheiro é uma ferramenta que deve ser alocada onde gera o melhor retorno ajustado ao risco. Se o mercado de ações negocia em múltiplos historicamente elevados, onde os lucros das empresas não justificam os preços das ações, o risco de perda permanente de capital aumenta dramaticamente. Nesse contexto, o caixa deixa de ser um ativo passivo e vira uma opção de compra sobre o futuro. Ter liquidez significa poder adquirir ativos quando todos os outros estão desesperados para vender.
Foi exatamente isso que ocorreu em 2008, na grande crise financeira. Enquanto bancos desabavam e o pânico tomava Wall Street, a Berkshire usou suas reservas de caixa para fechar negócios extremamente vantajosos com Goldman Sachs e General Electric. Eles conseguiram porque tinham liquidez quando ninguém mais tinha. O cenário atual, porém, tem nuances diferentes. Não estamos vendo um colapso bancário ou uma crise imobiliária evidente. O que observamos é um desalinhamento. De um lado, indicadores econômicos mistos, com inflação persistente em alguns setores e sinais de desaceleração industrial. Do outro, um mercado financeiro que precifica um cenário perfeito, com margens de lucro das empresas se expandindo indefinidamente. Ao vender ações e acumular caixa, a Berkshire está essencialmente apostando que essa perfeição não vai durar. É uma aposta na reversion to the mean, reversão à média. A história financeira nos ensina que árvores não crescem até o céu e que períodos de euforia são sempre seguidos por correções ou estagnações. Outro ponto crucial é a sucessão e a gestão de risco. Com a transição de liderança na Berkshire, deixar a empresa com um balanço sólido é a decisão mais responsável possível. Greg Abel, o sucessor designado para gerir o conglomerado, herda uma companhia sem dívida líquida e com recursos suficientes para enfrentar qualquer tempestade. Se houver turbulência à frente, seja uma correção de mercado, recessão ou choque inesperado, a Berkshire estará posicionada para não apenas sobreviver, mas aproveitar oportunidades que outros não poderão. Essa postura defensiva não é medo, mas prudência estratégica. Buffett e Munger sempre repetiram que regra número 1 é não perder dinheiro, e regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1. Acumular cash em tempos de valuations esticadas é fiel a essa máxima. Enquanto os mercados celebram recordes e ignora sinais de sobrevalorização, a Berkshire escolhe o caminho contrário: preservar capital e esperar. Essa montanha de liquidez, próxima de US$ 400 bilhões em algumas estimativas recentes, não é inércia, é preparação ativa para o que pode vir. Se você está acompanhando análises profundas como essa e quer mais insights sobre movimentos estratégicos de gigantes como a Berkshire Hathaway, junte-se agora ao Flow Moments 22. Lá você encontra discussões exclusivas, análises em tempo real e uma comunidade que decifra esses sinais do mercado antes que eles virem manchete. Clique no link na bio ou descrição para entrar no Flow Moments 22 e não ficar para trás. Expandindo o raciocínio, vale lembrar que decisões como essas não surgem do nada. Elas são fruto de décadas de experiência em ciclos econômicos. Buffett viu bolhas, crashes, hiperinflação localizada, mudanças regulatórias e shifts tecnológicos. Ele sabe que mercados eufóricos tendem a ignorar riscos até que seja tarde demais. A venda de Bank of America segue lógica semelhante: reduzir exposição a setores sensíveis a juros altos ou recessão. As ferrovias, BNSF e energia continuam como âncoras estáveis, gerando fluxo de caixa previsível, mas o portfólio de ações líquidas foi enxugado drasticamente. Em resumo, o acúmulo de caixa da Berkshire não é sinal de pessimismo cego, mas de realismo frio. Eles veem o que muitos não querem enxergar: um mercado que precifica perfeição em um mundo imperfeito. Quando essa discrepância se resolver, seja por correção, inflação persistente ou desaceleração, quem tiver liquidez estará em posição privilegiada. A história mostra que os maiores retornos vêm de comprar quando há sangue nas ruas, não quando há fogos de artifício no céu. A Berkshire está esperando o momento certo, e o mundo deveria prestar atenção. Quer continuar mergulhando em análises como essa? Entender melhor os movimentos dos maiores investidores e preparar sua própria estratégia para os próximos ciclos. Entre agora no Flow Moments 22. É o lugar onde investidores sérios discutem os reais sinais do mercado, compartilham ideias e ficam à frente da curva.
Acesse o link na descrição ou bio e faça parte do Flow Moments 22 hoje mesmo. Não espere o próximo alerta. Antecipe-se.